Glória ao nome de nosso Senhor Jesus, vos saúdo a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Quero ler aqui em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora quero ler no capítulo 4, o 15 e o 16. Do capítulo 4, 15 e 16, diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, pegando aqui a mensagem do irmão Branda, a grande luz resplandecente. Eu quero pegar aqui um pouquinho dessa mensagem para nós meditar aqui. É pouca coisa, o tempo também é pouco. O irmão Branda, no parágrafo 24, ele diz assim: não, 24 não, vamos voltar aqui mais atrás. No 8. Foi o nascimento de nosso abençoado Senhor Jesus, e é muito incomum ver Deus operar desta maneira, porque em nenhum outro tempo jamais teria funcionado. Em toda a história do mundo tinha que ser exatamente neste tempo. E agora vamos olhar um instante de maneira certa para essa época. Era um tempo em que Herodes, o assassino, era rei, tinha que ser. Este homem sem coração tinha que ser rei na ocasião, pois estamos familiarizados com as escrituras que dizem que ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, tentando achar o Cristo, e tinha que ser exatamente naquele tempo. E então tinha que ser na ocasião que tinha que surgir um recenseamento para fazer Maria e José voltarem à sua cidade natal de Belém, onde eles estavam registrados, e seus nascimentos estavam no registro das cortes e no templo para se alistarem. E Cristo era para nascer em Belém, e eles estavam a muitas milhas de distância quando isto aconteceu. E nós descobrimos, e nós estamos informados dos perigos que eles tiveram de atravessar a fim de chegar lá. Muitos perigos. Maria grávida, e para andar no deserto, para andar até chegar em Belém, não é de Nazaré até Belém. Então, eu quero ler aqui alguns parágrafos. Vou aqui agora para o parágrafo 15, eu tinha lido aqui o 8 até o 11, agora eu quero ler aqui no 15. Olhe, meu irmão, minha irmã, mas nos dá consolação saber isto, que nós não temos nosso destino nas mãos. Como ele enfrentou, Maria enfrentou José com Maria, daquela maneira, voltar para Belém, para o recenseamento, e eles passaram e correram perigo, mas nós não temos nosso destino na mão. Olha, mas nos dá consolação saber isto, que nós não temos nosso destino nas mãos. Deus tem nosso destino nas mãos.
e ele ordenou que fosse assim. E não há nada que jamais interromperá o programa de Deus. Havemos de chegar, como José houve de chegar a mais Maria, com Maria e grávida com de Jesus. Então a criança, o menino Deus, o menino Jesus, tinha que chegar, ela ser em Belém para cumprir a escritura. Em Miqueias 5, versículo 2, tinha que nascer em Belém, da Judéia. Nada pode empatar de chegar. Da mesma forma é nós. Nada pode empatar de nós chegarmos. E não era para haver qualquer temor. E todavia, talvez Maria e José, eles próprios, simplesmente pessoas comuns, não instruídas, e eles não tinham como saber que essas coisas que estavam acontecendo bem naquele tempo eram o cumprimento das Escrituras. Agora aqui é uma coisa tremenda. Estava acontecendo aquilo e eles não sabiam ali que era cumprimento das Escrituras. Aquele recenseamento era justamente para Maria voltar para o nascimento de Jesus Cristo, ser em Belém. E ele não sabia que tudo aquilo ali era cumprimento das Escrituras, como muitas pessoas hoje não sabem que o que está acontecendo é cumprimento das Escrituras. Isso aqui é uma lição para nós, e não é para haver temor, havemos de chegar, como eles chegaram. Amém. Que está dando lição para nós. Aleluia. As coisas estão acontecendo e às vezes nós não sabemos que é cumprimento das Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E é a mesma coisa hoje. Parágrafo 17. A grande luz resplandecente. E é a mesma coisa hoje. As coisas estão acontecendo bem neste dia em que estamos vivendo. E muitos de nós não sabemos. E muitos de nós não sabem nada a respeito de como Deus está se movendo. Muitos não sabem. E nós a respeito de como Deus está se movendo. Há pouco, uma das senhoras que gravam na sala aqui me perguntou quando eu ia falar sobre aquele assunto, quanto à Escritura. E o Sputnik no ar será no próximo domingo. Será no próximo domingo? Eu disse, eu não sei, mas vou ver nesta Escritura envolvente hora em comum, a grande mão de Deus continuar a se mover com firmeza, nada irá pará-lo. Belém fica situada em um vale e há uma pequena montanha, e a estrada que chega a Belém faz uma curva ao leste de Belém e desce para a cidade, próximo do canto, onde se faz a última curva para começar a descer a colina. Há um montão de formações rochosas entalhadas lá, e foi cogitado pelos historiadores que talvez Maria e José pararam lá para uma pequena pausa antes de descerem para a cidade naquela noite. Vejamos José com seu modo terno de tratar, pega do jumento sua pequena noiva e a ajuda a descer, leva-a e senta-a
senta-a sobre a pedra e diz: querida, lá está a pequena cidade, bem embaixo de nós, onde talvez nascerá o nosso pequeno recém-chegado. Eu posso imaginar ver as estrelas piscando um pouco e brilhando enquanto sentados olhavam sobre Belém para o leste deles. E quando eles estavam lá, maravilhando-se, enquanto contemplavam as estrelas longe, centenas de milhas ao leste dali, havia outra cena se desenrolando. Você sabe, Deus opera em seu universo. Ele faz coisas acontecerem em um país onde ele faz tomarem forma para apresentá-las em outro. Eis que vemos lá no Oriente, como somos informados por muitos historiadores, que estes indivíduos magos, assim como nós o conhecemos ser. Aleluia, glória a Deus. O que elas, as estrelas, para 28 agora, as estrelas para as quais nós olhamos e as consideramos como pequenos destacamentos de 5 pontas nos céus, porém, o que elas são? Elas são mundos bem maiores do que este, referindo à luz do sol. Aleluia, glória a Deus. Estou saltando aqui para que dê tempo de concluir. E o que eles faziam nas primeiras, agora esses magos, o que eles faziam nas primeiras horas da noite? Vamos ler aqui no parágrafo 33. E o que eles faziam nas primeiras horas da noite? Eles subiam nas montanhas a sair, e ali em cima eles tinham um castelo. E neste castelo estava o castelo dos magos. E eles tinham sua festa fujadouros. E após a festa, eles iam para fora nos baldaquinos, ou sobre o terraço, e lá para certa torre de observação, depois que o sol se pusera. E como os maometanos normalmente fazem, curvam-se para o sol e gritam: Alá, Alá! E muitas vezes benzem a si mesmos com águas sagradas, e assim por diante. Mesmo até hoje, a maior de suas coisas mais sagradas era o fogo. Eles criam que este único Deus verdadeiro habitava no fogo. Parágrafo 34. E quão estranho é saber que o único Deus verdadeiro e vivo, de fato, habita na luz, e Ele é um fogo consumidor. Assim diz a palavra de Deus. Como eles acendiam os fogos sagrados, e eles observavam este fogo, porque criam que o único Deus verdadeiro habitava neste fogo, e ele refletia-se para eles, e o fogo queimava com o maior brilho quando a luz do sol baixava. Assim eles saíam nesta torre de observação e olhavam para cima, e eram bem
treinados. Esses homens, eles eram bem treinados e conheciam cada movimento do grande corpo celestial. Eles conheciam esse grande corpo celestial de estrelas. Eles buscavam diligentemente qualquer movimento. Por isso que Deus mostrou para eles a estrela que se levantou de Jacó, a estrela do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam observando lá, e quando aquela estrela varreu o céu, eles viram e foram por a estrela. Ou se os cristãos apenas fizessem isso, não observar as estrelas, mas observar a palavra de Deus enquanto ela está se desvelando. Se nós apenas notássemos hoje e víssemos como Deus prometeu neste dia as coisas que nós tão corajosamente apoiamos. Deus tem prometido fazer estas coisas, tais como curar os doentes e fazer os grandes milagres. É promessa de nosso Deus. Aleluia. O mesmo Daniel que lhes ensinou os acontecimentos, disse que nos últimos dias o povo que conhecesse ao seu Deus faria proezas. Mesmo Daniel falou, faria proezas. Faria proezas. Estas escrituras têm que se cumprir. Se nós apenas buscássemos, e se você notar, Deus somente se revela àqueles que buscam e desejam vê-lo. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. E algumas vezes Deus deixa coisas acontecerem para que nós cheguemos a Ele, pois Deus seguramente tem ordenado que certos acontecimentos deveriam acontecer, e eles se desdobrarão exatamente como o seu grande relógio do tempo marca. Aleluia, glória a Deus. E certa noite, após a festa terminar, eles terem se curvado para o pôr do sol, nosso grupo sobe para esta torre de observação. E enquanto os grandes corpos celestes começavam a se mostrar no céu, velhos manuscritos de antigamente de sábios eram trazidos e abertos, e eles os consultavam e diziam certas coisas que estavam preditas. E o assunto talvez continuava por longo tempo sobre a grande queda de reinos e o colapso de seus grandes impérios, e quanto à posição social das pessoas e as guerras que tinham despedaçado a terra e banhado-a com o sangue de seus companheiros, e como homens que são espirituais,
e como homens que são espirituais compreendem somente coisas espirituais, como que o desenrolar dos grandes dias passados e a vergonha deles, enquanto o fogo sagrado em línguas subia pelo ar e se desvanecia para representar o único Deus verdadeiro e vivo. E enquanto a noite avançava para o seu meio, digamos 10 horas ou 11, enquanto a hoste estava lá disposta, talvez cantando seus hinos, ou talvez estivesse orando. Nós não sabemos exatamente o que eles estavam fazendo, e os historiadores não deixam isto claro. Entretanto, eles deviam estar em uma atitude espiritual, pois Deus adora onde há unidade e espírito. Deus virá a nós esta manhã, Ele poupará a vida desta garotinha querida e de muitos de vocês aqui que talvez estejam morrendo de câncer e de outras doenças, se nós apenas pudermos entrar em unidade espiritual com Sua palavra e com Ele, Deus se revelará. Ele sempre faz isto. No caminho para Emaús, após a ressurreição, foi somente quando Teófilo e seu amigo começaram a falar com ele e as escrituras foram citadas, e o Deus em Cristo revelou-se a eles. E então, no caminho de volta, eles disseram: não ardiam em nós os nossos corações enquanto falávamos com ele ao longo do caminho? Tem algo de especial com o falar da palavra. E em seus velhos manuscritos, enquanto liam sobre diversos magos que já tinham falecido, e não dá para eu pronunciar a sua Bíblia agora, ou eles tinham chamado Zadacoá, algo assim, que eles liam e costumavam estes escritos e consultavam esses escritos de seus homens sagrados, e como que muitos deles eram idólatras e trouxeram vergonha e desgraça para o povo. Não há dúvida de que esses magos curvavam suas cabeças de vergonha. Contudo, os fogos sagrados estão queimando, representavam um Deus verdadeiro. Então eu posso ver chegando do castelo um com um rolo em sua mão, e ele o apresenta aos sábios enquanto estavam sobre a torre de observação e observando as estrelas e tudo se movendo perfeitamente em harmonia, como faziam noites após noite, exatamente como Deus ordenara. E aqui, enquanto estavam falando sobre a queda de reinos, eles leem uma porção de Daniel que dizia: eu olhava quando uma pedra foi cortada da montanha sem mãos e feriu os reinos da terra, e eles se tornaram como palha na eira. E esta grande pedra se fez uma montanha que cobriu toda a terra, e seu reino será um reino eterno. Suas esperanças, seus impérios
então foram animados quanto a um tempo em que os impérios, suas esperanças então foram animadas quanto a um tempo em que os impérios cessariam de cair e em que os reinos cessariam de ser destruídos, pois vinha um reino eterno designado pelo único Deus verdadeiro. E enquanto eles pensavam nestas coisas, nas Escrituras, um deve ter olhado para cima e havia uma que era estranha entre eles. Eles viram uma luz e nunca tinham visto antes. Era uma estrela majestosa que não tinha até esse tempo pertencido ou não entrado à vista dos olhos dos magos, mas lá estava, porque as Escrituras devem ser cumpridas. Você diz então, irmão Brana, acha que Deus trataria com aqueles magos? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 e versículo 1 que Deus antigamente de muitas maneiras, de todos os tipos de maneiras, havendo falado aos pais, havendo falado aos pais, e enquanto eles pensavam nestas coisas, nas Escrituras, um deve ter olhado para cima e havia uma que era estranha entre eles. Eles viram uma luz que nunca tinham visto antes. Era uma estrela majestosa que não tinha até este tempo pertencido ou não entrara à vista dos olhos dos magos, mas lá estava, porque as Escrituras devem ser cumpridas. Você diz então, irmão Brana, acha que Deus trata com aquelas magos? A Bíblia disse em Hebreus capítulo 8, 1 e versículo 1, que Deus antigamente, de muitas maneiras, todos os tipos de maneira, havendo falado aos pais, também está escrito em Atos 10, 35, que Deus não faz acepção de pessoas, mas honra aqueles em cada nação que desejam servi-lo em justiça. Embora você esteja errado, mesmo assim, na justiça do desígnio do seu coração, que você deseja servir a Deus, Deus honrará isso. Por conseguinte, as denominações não têm limites que possam estabelecer. Detenham a Deus em algum determinado credo, porque Deus irá considerar os motivos do coração humano e aí Ele operará a partir desse ponto. E verificamos que estes magos honestos em seu coração e desejando ver aquele único Deus verdadeiro e esperando suas profecias ser cumpridas, e dizia que o Senhor levantará e fará seu reino, não terá fim, será um reino eterno. Foi nesse tempo que a estrela que conhecemos hoje como sendo estrela apareceu no céu. Eu posso imaginar
que aqueles magos unicamente ficaram sem fala enquanto olhavam para o fenômeno da estrela que tinha desafiado as leis do sistema solar e tinha vindo das grandes constelações de corpos celestiais para declarar algo que estava prestes a acontecer. Espero que a esta altura você possa ler entre linhas e saber o que queremos dizer, que neste dia Deus tem desafiado tudo para se declarar que Ele está vivo hoje, ressuscitado dos mortos em seu grande corpo celestial. A foto aqui de seu ser desafiaria qualquer infiel do mundo. Ele está vivo para todo o sempre. Deus faz coisas à sua própria maneira incomum. Aleluia, glória a Deus. Mas eles tinham observado as luzes celestiais, mas esta luz parecia ser diferente de todo o resto deles. E nós temos observado hoje as luzes na igreja, temos observado as luzes metodistas, batistas e pentecostais, presbiteriana.